Sejam muito bem-vindos ao canal Vitrine. Hoje apresentaremos na Vitrine da Vida a tratar da biologia e das curiosidades que a cercam uma dúvida cruel. Por que os pombos fazem tanto cocô e parecem estar sempre mirando em nossas cabeças? Antes de abrir, roda a vinheta. Aqui começaremos pelo motivo mais evidente. Os pombos estão em todo lugar. Afinal, ao longo do desenvolvimento das cidades, algumas espécies de animais sofreram com o desenvolvimento humano, tendo uma grande maioria diminuído drasticamente graças aos hábitos da humanidade, como a tartaruga gigante de Galápagos, o tigre de Java, golfinho de Baiji, entre outros, que foram alvos diretos da ação humana, sem citar os que são extintos de maneira indireta, pelo desenvolvimento. Porém, algumas populações, como a de ratos, mosquitos, corvos, formigas, gambás, entre outros, fazem o inverso. Aproveitam recursos das cidades para proliferar a espécie. Esse processo na biologia é chamado de silantropia, e ao contrário dos animais domésticos e domesticados, como cachorros, vacas e cavalos, esses animais se aproximam dos centros urbanos pela disponibilidade de água, comida, abrigo ou até caça, uma vez que as populações de insetos proliferam com facilidade em cidades, sendo um prato cheio para consumidores secundários. Encaixando nesse caso, os pombos são uma das espécies que mais tiraram proveito das comunidades urbanas, como o fato de serem aves que gostam de colocar seus ovos em esconderijos para que seus filhotes não sejam alvos de predadores com tanta facilidade, sendo os prédios de casas os locais ideais para esse fim, uma vez que é bem mais difícil na natureza encontrar estruturas protetoras, como cavernas e barrancos, coisa que foi facilitada drasticamente pelo concreto e aço dos seres humanos. E também pela facilidade de comida, uma vez que nas cidades há restos de comida por todos os cantos, onde os pombos dão um baile de adaptação às cidades, coisa comum nos dias de hoje, onde várias espécies já foram observadas com hábitos totalmente urbanos. Alguns exemplos são mais notáveis as diferenças, como o Culex molestus, mais conhecido como mosquito do metrô de Londres. O nome popular da espécie, mosquito chato, se refere a histórias sobre um insuportável inseto que incomodava os londrinos nos abrigos das estações de metrô durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, que sofreu adaptações genéticas em relação aos mosquitos da superfície. Acostumados a picar pássaros e viver sobrevoando os ares da cidade para se tornarem sugadores de sangue humanos, vivendo em subsolo das cidades, como metrôs e porões de residências. Também, um dos animais urbanos mais bem estudados é o pássaro melro preto. Em cidades da Europa e do norte da África, os biólogos descobriram que os melros têm bicos mais curtos do que seus parentes da floresta, o que supostamente se deve à abundância de alimentos, tendo menor necessidade de bicar e quebrar sementes com o bico. Também o tom do seu canto é mais alto. Eles cantam à noite e não migram mais. Entre outras adaptações, sejam elas de inteligência, como os corvos, um dos pássaros com maior QI, que no Japão e posteriormente na Alemanha e Portugal, aprenderam a quebrar cascas duras de nozes, jogando em rodovias e esperando carros as atropelarem para que possam comer seu interior. Ou adaptações aleatórias, como as das ervas daninhas, que proliferam até em rachaduras no asfalto. No caso dos pombos, eles utilizam de uma notável habilidade para tirar o melhor proveito da abundância de comida, que muitas vezes é suja e estragada, jogada pelos lixos da cidade que seriam prejudiciais aos pequenos pombinhos filhote, que não têm um sistema imunológico preparado para receber tantos germes e sujeira. Assim, as mamães pombo produzem o que é chamado de leite de papo, que ao contrário das aves comuns, que guardam a comida no papo e depois simplesmente regurgitam de volta para seus bebês, os pombos, no período de incubação, quando os ovos estão chocando, o papo cria uma parede de células bem grossa. Essas células produzem uma substância branca ou rosada, que se parece muito com leite, e é cheia de proteína e gordura, que é exatamente o que muitos filhotes necessitam enquanto crescem. Além dos pombos, o leite de papo é produzido também por pinguins e flamingos. Ok, Vitrine, beleza. Já entendemos, mas
É só isso que faz os pombos serem essas máquinas de fazer cocô? Eu acho que não, né? Não, 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 não. A maior parte ainda tá por vir. O maior motivo do pombo acertar tanta gente na cabeça é porque ele voa, e não é pela parte óbvia, mas sim pelas adaptações que os pássaros têm para o voo. Além das penas para sustentação, ossos ocos e sacos aéreos, a ausência de bexiga, uma vez que para voar é necessário o mínimo de peso possível, então os pássaros juntam toda a massa do intestino, saindo toda pela cloaca. Assim como fezes mais úmidas e uma necessidade de perder peso para o voo, aliada a uma nutrição ruim e abundante, os pombos, em grande número, dão tantos tiros que o alvo pode ser a sua cabeça. Obrigado por assistir até aqui. Dê seu like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e esse foi o Vitrine da Vida dessa semana. Confira mais conteúdo nos links fixados e até breve.